Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um resumo, uma revisão da repartição de receitas tributárias. Se você quer acompanhar, a maioria do nosso assunto está no artigo 157 a 162 da Constituição, porque tem alguns que eu vou sair dessa parte, mas eu vou pontuar os artigos constitucionais, tá? Então, ainda vou falar de receita tributária, dos tributos e como eles são repartidos. Eu botei aí já na nossa telinha o título do assunto. E primeiro você tem que entender que a União, ela vai repartir o que ela recebe com os estados. E os estados vão repartir com os municípios. E os municípios não repartem com ninguém, tá? A União, ela também vai repartir com o Distrito Federal. Então, ela divide a carga tributária com o Distrito Federal, com os estados e com os municípios. A União, por exemplo, ela reparte 50% do ITR, Imposto Territorial Rural, com os municípios, tá? Então você tem que entender isso. Os municípios, eles não repartem a sua receita tributária. IPTU, ISS e TBI nunca são repartidos, nem os de competência do Distrito Federal, tá? Então, visto isso, agora vamos começar a falar do tema propriamente dito aqui. Então, a primeira repartição de receita que eu quero compartilhar com vocês está no artigo 153, parágrafo 5 da Constituição. Então, eu vou colocar aqui de novo, que sem querer eu apaguei. Repartição de receitas tributárias. Eu vou começar falando do que a União vai repartir com os estados, tá bem? E o Distrito Federal. Então, primeiro, eu vou colocar aqui, ó, a União, em relação ao artigo 153, parágrafo 5º, é o IOF que incide sobre o ouro. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, de crédito, câmbio seguro ou títulos valores mobiliários, tá? O ouro também vai ser tributado pelo IOF nesta operação de origem. Então, o parágrafo 5º do artigo 153, ele diz assim: o ouro quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, ele tem valor de dinheiro, sujeita-se exclusivamente à incidência do IOF, que é o imposto que ele diz que trata o inciso 5 do caput do 153, devido na operação de origem, é na operação de extração do ouro. Porque depois que o ouro vira mercadoria, aí vai incidir só o ICMS. Então, é na operação de origem, tá? A alíquota mínima será de 1%, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. No inciso 1, ele diz 30% para o Estado, Distrito Federal ou território, que não tem território no Brasil hoje, pode vir a ter, conforme a origem. Então, 30% para o Estado. Aí eu vou botar aqui, ó. 30% do IOF ouro. Certo? Então, do que a União arrecada, 30% vai para o Estado e 70% para o município. Depois, quando for da União para o município, a gente anota, tá? Dando continuidade a essa repartição de receitas federais, nós temos o artigo 157, inciso 1 e 2. No 157, inciso 1, ele diz assim: pertencem aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto de renda da União, do imposto da União, né, sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, por eles, suas autarquias e fundações que instituíram mantiverem. Então, 157, inciso 1, ele diz que quando a União ela arrecada, na verdade, quando o Estado arrecada o imposto sobre a renda na fonte, ele vai pagar o servidor, ele retém o imposto de renda. Em vez de ele passar para a União, ele fica para ele. Então, 100% do imposto sobre a renda na fonte. Quando o Estado vai arrecadar na folha de pagamento, ele não passa para a União, ele fica com ele. Tá? Bem assim é o município, quando a gente for falar de município, a gente também vai dizer a mesma coisa, pelos artigos 158. Mas agora, do que a União passa para o Estado.
Então, o imposto de renda na fonte do Estado fica para ele, tá? Ainda no 5716, no inciso 2, ele diz: pertencem aos estados e ao DF 20% do produto de arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da sua competência residual, que ele diz que é atribuída pelo artigo 154, inciso 1. Então, se vier a criar um imposto residual, a União, ela tem que dividir 20% com os estados e o DF. O que é o imposto residual? É aquele imposto novo que a União pode instituir por meio de lei complementar. Se vier a criar, vai ser 20% vai ser repartido com o Estado, tá? O artigo 159, ele diz que a União entregará, e a gente vai direto para o inciso 2, do produto da arrecadação do IPI, no artigo 153, inciso e o do imposto previsto no artigo 153, inciso 8, que é o imposto seletivo, que veio com a emenda constitucional 132. Então, do que ele arrecada com o IPI, o imposto seletivo, que é aquele imposto que vai tributar tudo que faz mal ao meio ambiente e à saúde, 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Então, veja, toda vez que houver uma exportação, não é o IE que é repartido, o Imposto sobre Exportação. Nos estados em que houver mais exportação, eles vão receber, ele vai distribuir 10% do IPI e do imposto seletivo, tá? Do produto da arrecadação do IPI e do imposto seletivo, 10% ao Estado, proporcionalmente às exportações. Então, artigo 159, inciso 2, 10% do IPI e imposto seletivo, proporcionalmente às exportações. Lembre-se, não é o imposto sobre exportação, é em relação aos produtos exportados, tá? Então, no inciso 2 ele diz isso, proporcionalmente ao valor das exportações. Quem mais exportar vai estar recebendo aquele Estado o valor proporcional do produto industrializado, do IPI, do Imposto ao Produto Industrializado e do Imposto Seletivo. O parágrafo 2º desse artigo 159, ele ainda diz assim: a nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes. Vamos dizer que Estado é um São Paulo, que São Paulo é um Estado, tocando as coisas, que exporta mais. Ele não pode receber desse bolinho dos 10% mais que 20%. Entendeu? Então, o estado que mais exportar é o que mais vai receber, mas o limite é 20% desse valor. Então, só para você entender, vou fazer um desenho aqui, ó. Desse bolo das exportações, se for produto industrializado, ele pega 10% do IPI que ele recebe, a União, que ela recebe a União, e vai passar para os estados. Cada estado e Distrito Federal vai receber de acordo com quem mais exporta, esse bolinho do IPI e do imposto seletivo. Só que quem é que vai receber mais? Quem mais exporta. Mas ele recebe até 20%. O resto vai ter que distribuir com os outros. Porque senão ele vai acabar, geralmente São Paulo, os estados que mais exportam, vão acabar recebendo maior fatia. Tá bom? Então, a parágrafo 2º aí do artigo 159. E nesse primeiro bloco eu vou falar só da repartição da União para os estados e o Distrito Federal, tá? Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico, que é em relação ao combustível, que é álcool combustível, petróleo e seus derivados e gás natural e seus derivados. Esse é o inciso 3 de 159. 29% vai para os estados e Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observadas as destinações, tá? Então, 29% da CID combustível vai para os estados e Distrito Federal, conforme artigo 159, inciso 3. Então, artigo 159, inciso 3, todos da Constituição, tá? 29% da CID combustível. O que a União arrecadar de contribuição de intervenção do domínio econômico sobre o combustível,
vai para os estados e Distrito Federal, certo? Lembrando que é na forma da lei, distribuído na forma da lei. Então, a lei vai dizer a distribuição. Beleza? Então, 30% do IOF sobre o ouro, 100% do imposto de renda na fonte, 20% dos impostos residuais, se vierem a ser criados, 10% do IPI e 10% do imposto seletivo aos estados do Distrito Federal, proporcionalmente às exportações, limitado a 20% para cada um, e 29% da CID combustível. Então, essa é a primeira parte, é o que a União passa para os estados e Distrito Federal, tá? No próximo bloco, eu vou falar do que a União passa para os municípios e da repartição indireta também das receitas tributárias. É isso, deem uma lidinha nesses artigos e até a próxima aula. E agora eu vou mostrar para vocês como é que o Estado reparte com os municípios. Os estados repartem com seus municípios, tá? A arrecadação tributária. Então, ainda continuando no artigo 158, inciso 3, a gente já anota aqui, artigo 158 da Constituição, inciso 3, ele diz que pertencem aos municípios o 50% do produto da arrecadação do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores, licenciados em seus territórios em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Isso foi alteração com a emenda 132, tá? Então, automotores em relação a veículos também, e também em relação a veículos aquáticos e aéreos. Então, 50% do IPVA fica com o município e os outros 50% com os estados, tá? Ainda no artigo 158, inciso 4, tiveram algumas mudanças com a reforma agora, e aí é bom também vocês darem uma olhada, vai que cai na prova, tá? Então, ele diz assim, 25%, antes era só em relação ao ICMS. O que o Estado arrecadava de ICMS, ele passava para o município. Agora é tanto do ICMS quanto do IBS. Imposto sobre Bens e Serviços, que veio com a reforma tributária. 25% do ICMS e 25% do Imposto sobre Bens e Serviços. Tá certo? E aí, no próprio artigo 158, parágrafo 1º, ele começa: das parcelas das receitas dos municípios mencionadas no inciso 4A, ou seja, dos 25% do ICMS, serão creditadas da seguinte forma: 65% no mínimo, proporcionalmente às operações realizadas em seus territórios. Então, a gente já puxa aqui, ó, 65% das operações com circulação de mercadoria, né? Em seus territórios. Então, desse dinheiro, quem vai receber mais? Quem mais circula mercadoria, tá? Geralmente os municípios maiores do estado, né? E até 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual. Obrigatoriamente, no mínimo de 10%, com base em indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem, aumento da equidade, que é justiça, né? Em relação ao nível socioeconômico dos educandos, tá? Então, 35% de acordo com a lei estadual sobre melhorias nas aprendizagens e aumento na justiça em relação aos educandos. Então, 25% conforme lei estadual em relação à aprendizagem e melhorias dos educandos, tá? Esse é o parágrafo 1º. E no mínimo 10 pontos percentuais, 10% em relação a essas melhorias. Então, aqui, ó, no mínimo, desse dinheiro, desses 25%. Quem mais investir em melhoria dos educandos, em educação em geral, no município, vai ganhar mais, tá? No mínimo 10% desses 35%. O parágrafo 2º, que veio com a emenda 132, ele diz que as parcelas mencionadas no inciso 4B, que é do IBS,
aí vai ser diferente. 80% na proporção da população. Vou mudar de cor aqui para você se situar, tá? Aqui, ó. Dos 25% do IBS, 80% em relação à população, proporcional à população, e ainda 10% indicadores em relação a indicadores de melhoria de aprendizagem e aumento da equidade no nível socioeconômico dos educandos, conforme dispuser a lei estadual. Então, o ICMS ficou 35%, aqui ficou 10%, o que dispuser a lei estadual. Aprendizagem e melhorias. É importante a gente fazer esse resuminho para você ir memorizando, até porque é coisa nova, né? 5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o dispuser a lei estadual. Então, 5% a lei estadual em relação à preservação ambiental. E ainda 5% em montantes iguais para todos os municípios do estado. Por fim, 5% montantes iguais. Então, ficou 80, 90, 100%. Desse valor de 25% arrecadado do IBS, e aqui em relação aos 25% arrecadados pelo Estado, né, do IBS e pelo Estado em relação ao ICMS, tá? Então, resumindo, dos estados para os municípios, 50% do IPVA, 25% de ICMS e 25% de IBS. Só que ainda tem 65% desse valor do ICMS, dos 25%, 65% vai para os seus territórios e até 35% conforme dispuser a lei estadual, sendo 10% pelo menos na melhoria na aprendizagem e aumento da equidade do nível socioeconômico. Dos 25% do IBS, 80% proporcional à população, 10% conforme lei estadual dispuser, 5% indicadores de preservação ambiental e 5% em montantes iguais para todos os municípios do estado. Na aula anterior eu falei do que a União reparte, do que ela arrecada com os estados e o Distrito Federal. Hoje a gente vai falar do que a União arrecada e o que ela vai repartir com os municípios. Então, o que a União repassa para os municípios? Quais são os tributos? Primeiro, você vai anotar aí, é do artigo 153, parágrafo 5º, que a gente viu na revisão anterior, que quando a União arrecada o IOF sobre o ouro, na operação de origem, quando ele é definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, ou seja, ele tem valor de dinheiro, porque depois ele vai circular e vira mercadoria, aí é ICMS. Mas é exclusivamente na operação de origem que sujeita-se ao IOF. E a gente chama de IOF sobre o ouro. Então, esse artigo 153, ele diz que vai se sujeitar exclusivamente ao IOF e ele vai ter a alíquota mínima de 1%, tá? E aí ele vai dizer que a transferência do montante vai ser 30% para o Estado e o Distrito Federal, conforme a origem, e 70% para o município de origem, onde foi extraído o ouro. Então, 70% para o município de origem do IOF sobre o ouro. Cecília, você disse que 30% para o Estado, 70% para o município. E a União? Ela não fica com nada. Ela só arrecada e passa para o outro ente. Para o ente previsto, né? 70% para o município. Vamos ver agora outro artigo, é o 158, inciso 1. Tá tudo aqui de cabeça, tá? Constituição Federal. Então, no 158, inciso 1, ele vai dizer que arrecada, quando o município arrecada na fonte, então ele diz, pertence aos municípios o produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituíram ou mantiverem. O que isso significa? É que quando o município ele paga o servidor, ele recolhe o imposto sobre a renda e não passa para a União.
ele fica com todo o imposto sobre a renda retido na fonte, folha do município. Assim como o Estado pelo 157, inciso 1. Tá bem? Ainda no artigo 158, no inciso 2, ele fala que 50% do produto da arrecadação, do imposto sobre a propriedade territorial rural, quase não sai, relativamente aos imóveis neles situados, o município fica com 50%, tá? Então, a União passa 50% para o município. Agora, se a União passar para o município a capacidade tributária, que é para fiscalizar e arrecadar, aí o município fica com todo o valor. Imagina o Brasil como é grande. Não vai fazer falta para a União se for só um município que vai ficar com todo o valor do ITR, município na zona rural e tal, entendeu? Então, pertence à totalidade do ITR para o município que fiscaliza e arrecada. E ele diz na forma do artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3, que é quando será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou de qualquer forma de renúncia fiscal, tá? Então, 158, inciso 2, 50% do ITR ou 100% do ITR se o município fiscaliza e arrecada. Vou botar assim para ficar abreviado para você entender. Preste atenção nisso, tá? Que pode estar na sua prova. Muitas vezes caem essas questões. É importante você ter esse resuminho. Se você souber esse resuminho, já ajuda bastante, tá? Então, 70% do IOF sobre o ouro, 100% do imposto sobre a renda na fonte, 50% do ITR quando a própria União fiscaliza e arrecada, e 100% do ITR quando o município fiscaliza e arrecada, né, por convênio, geralmente. E nesse caso, você pode botar aqui, artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3. 153, parágrafo 4º, inciso 3. Todos da Constituição de 88. Essa é a arrecadação que a União reparte com os municípios. E agora eu vou mostrar para vocês como é que o Estado reparte com os municípios. Os estados repartem com seus municípios, tá? A arrecadação tributária. Então, ainda continuando no artigo 158, inciso 3, a gente já anota aqui, artigo 158 da Constituição, inciso 3, ele diz que pertencem aos municípios o 50% do produto da arrecadação do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotores, licenciados em seus territórios em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Isso foi alteração com a emenda 132, tá? Então, automotores em relação a veículos também, e também em relação a veículos aquáticos e aéreos. Então, 50% do IPVA fica com o município e os outros 50% com os estados, tá? Ainda no artigo 158, inciso 4, tiveram algumas mudanças com a reforma agora, e aí é bom também vocês darem uma olhada, vai que cai na prova, tá? Então, ele diz assim, 25%, antes era só em relação ao ICMS. O que o Estado arrecadava de ICMS, ele passava para o município. Agora é tanto do ICMS quanto do IBS. Imposto sobre Bens e Serviços, que veio com a reforma tributária. 25% do ICMS e 25% do Imposto sobre Bens e Serviços. Tá certo? E aí, no próprio artigo 158, parágrafo 1º, ele começa: das parcelas das receitas dos municípios mencionadas no inciso 4A, ou seja, dos 25% do ICMS, serão creditadas da seguinte forma: 65% no mínimo, proporcionalmente às operações
realizadas em seus territórios. Então, a gente já puxa aqui, ó. 65% das operações com circulação de mercadoria, né? Em seus territórios. Então, desse dinheiro, quem vai receber mais? Quem mais circula a mercadoria, tá? Geralmente os municípios maiores do estado, né? E até 35% de acordo com o que dispuser a lei estadual. Obrigatoriamente, no mínimo de 10% com base em indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem, aumento da equidade, que é justiça, né? Em relação ao nível socioeconômico dos educandos, tá? Então, 35% de acordo com a lei estadual sobre melhorias nas aprendizagens e aumento na justiça em relação aos educandos. Então, 25% conforme lei estadual em relação à aprendizagem e melhorias dos educandos, tá? Esse é o parágrafo 1º. E no mínimo 10 pontos percentuais, 10% em relação a essas melhorias. Então, aqui, ó, no mínimo, desse dinheiro, desses 25%. Quem mais investir em melhoria dos educandos, em educação em geral, no município, vai ganhar mais, tá? No mínimo 10% desses 35%. O parágrafo 2º, que veio com a emenda 132, ele diz que as parcelas mencionadas no inciso 4B, que é do IBS, aí vai ser diferente. 80% na proporção da população. Vou mudar de cor aqui para você se situar, tá? Aqui, ó, dos 25% do IBS, 80% em relação à população, proporcional à população, e ainda 10% indicadores em relação a indicadores de melhorias de aprendizagem e aumento da equidade no nível socioeconômico dos educandos, conforme dispuser a lei estadual. Então, o ICMS ficou 35%, aqui ficou 10%, o que dispuser a lei estadual. Aprendizagem e melhorias. É importante a gente fazer esse resuminho para você ir memorizando, até porque é coisa nova, né? 5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o dispuser a lei estadual. Então, 5% a lei estadual em relação à preservação ambiental. E ainda 5% em montantes iguais para todos os municípios do estado. Por fim, 5% montantes iguais. Então, ficou 80, 90, 100%. Desse valor de 25% arrecadado do IBS, e aqui em relação aos 25% arrecadados pelo Estado, né, do IBS e pelo Estado em relação ao ICMS, tá? Então, resumindo, dos estados para os municípios, 50% do IPVA, 25% de ICMS e 25% de IBS. Só que ainda tem 65% desse valor do ICMS, dos 25%, 65% vai para os seus territórios e até 35% conforme dispuser a lei estadual, sendo 10% pelo menos na melhoria na aprendizagem e aumento da equidade do nível socioeconômico. Dos 25% do IBS, 80% proporcional à população, 10% conforme lei estadual dispuser, 5% indicadores de preservação ambiental e 5% em montantes iguais para todos os municípios do estado. Tá? Agora eu vou falar do artigo 159, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Porque em aulas anteriores eu disse que 10% do imposto seletivo, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês, 10% do imposto seletivo e do IPI. Imposto seletivo veio com a reforma tributária para desestimular operações nocivas ao meio ambiente e à saúde. Desses 10% que o Estado recebe
vão para os estados conforme as exportações. Lembram? Eles vão passar, vou até apagar essa seta aqui. Eles vão passar para os municípios desses 10%. Só que eles vão passar quanto? 25% para os municípios. Como assim? Vamos dizer uma pizza, 100% a União arrecadou. Relativamente, proporcionalmente às exportações, ela vai tirar 10% e vai passar para os estados. Esses 10% fica aqui com o estado. O estado tem 10%, né? Então, vira um 100%. Aí, ele vai pegar 25% e vai passar para o município, tá? Então, esse passar para o município, ele vai dizer no parágrafo 3º do artigo 159. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2, que é 10% do IPI e 10% do imposto seletivo, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, que é a parcela relativa ao IPI, e artigo 158, parágrafo 2º, tá? Que é em relação ao imposto seletivo. E o parágrafo 4º do artigo 159, eu não botei o parágrafo, né? Esse é o parágrafo 3º da Constituição, tá? Deixa eu ver se eu fiquei na frente aqui, fiquei. E o parágrafo 4º do artigo 159, deixa eu botar ele aqui e apagar o desenho. Vou voltar para cá. Ele diz o seguinte, que dos 29% que os estados recebem em relação à arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os combustíveis, ele vai passar, os estados, né? Eles recebem 29% da União. Eles vão passar 25% para os municípios. Então, artigo 159, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Como é que funciona essa divisão? Tá aqui, tá para você enxergar. É a mesma coisa, ó. A União arrecada 100%, tira 29% para os estados. Desses 29%, ele vai tirar 25% para o município. Tá? Porque quando o estado recebe 29%, vira um todo de 100%. Agora veja, não é 25% do que da União, não. A União só perde 29%. E desses 29%, o estado perde 25%. Tá? A mesma coisa aqui e aqui. Então, o município vai receber 25% relativo ao que o estado recebe do IPI, do imposto seletivo, e também 25% relativo ao que o estado recebe da CID combustível. Tá? Bom, para finalizar, eu vou falar da repartição indireta. Eu vou apagar aqui. Pronto, consegui apagar tudo de uma vez. Na repartição de receitas indiretas, não vai de um ente para o outro diretamente. A gente vai para fundos de participação. São fundos exclusivos formados por recursos federais. Então, onde eles vão colocar parcelas das receitas de determinados impostos que depois vai ser divididos entre os participantes. Então, a União arrecada um tributo, passa para o fundo que administra e redistribui as entidades determinadas pela Constituição. Então, os fundos são exceção ao princípio da unidade de tesouraria, porque vão ser passados primeiro para o fundo e depois é que vai para os entes, tá? Então, pelo artigo 159, a repartição indireta vai em relação a 50% do imposto sobre a renda, 50% do IPI e 50% do imposto seletivo. Então, você bota aí, artigo 159.
Inciso 1, 2, aí vai ficar 50% do imposto sobre a renda, mais 50% do imposto do IPI e 50% do imposto seletivo, tá? Então, desses valores, do que a União arrecada, 50% de cada um desses vai ser 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados. Então, 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados, 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios. Inicialmente, eram só esses valores, mas como os municípios ficaram com dificuldade de pagar o 13º, aí vieram mais 3 vezes 1% para cada município, tá? Então, depois 3% em programas de financiamento para o setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, o inciso 1 do artigo 159 é a linha a linha B e a linha C. Então, 3% para aplicação de programas de financiamento das regiões dos setores, né? Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Centro-Oeste. Mas ficou centro, né? Centro-Oeste, tá? Programas de financiamento do setor produtivo dessas regiões e suas instituições financeiras de caráter regional. Na linha D, aí ainda tem 1% para o Fundo de Participação dos Municípios em dezembro, depois vem a linha E e F. Então, vai ficar 1% para o Fundo de Participação do município em dezembro, mais 1% em julho, na verdade fica em julho, setembro e dezembro, tá? Mas na ordem do artigo vem dezembro, julho e setembro. Então, dezembro, julho e setembro. Então, sempre, cada mês desse vai vir 1% para o Fundo de Participação dos Municípios. Em dezembro, inicialmente por causa do 13º, depois, como o município, geralmente ele tem uma arrecadação menor, ele fica precisando de repasse federal, aí vem 1% para o Fundo de Participação dos Municípios. E lá a legislação vai dizer proporcionalmente como vai ser distribuído, tá bem? Então, aqui está o artigo 159, inciso 1. Aí vem até a linha F, tá bom? E ainda em relação à participação indireta, nós temos, com a emenda 132, a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, eu vou até compartilhar aqui com vocês o artigo 159-A. Ele traz rapidamente para vocês relembrarem. Então, ó, fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, tá? E aí esse fundo vai ser mediante a entrega de recursos da União para os estados e Distrito Federal, para a realização de estudos de projetos de obras de infraestrutura, fomento de atividades produtivas, promoção de ações com vistas ao desenvolvimento. E aí ele diz que é vedada qualquer retenção ou restrição em relação a esses recursos. E quando forem aplicar esses recursos, os estados vão dar, e o Distrito Federal vão dar prioridades a projetos que prevejam a sustentabilidade ambiental e a redução de emissões de carbono. Além disso, cabe ao Estado e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação desses recursos. Tá bem? E ainda ele fala de coeficientes de participação. Então, em relação proporcionalmente à população do Estado e Distrito Federal com peso de 30%, um coeficiente de participação do Estado e do DF desses recursos com peso de 70%, e o Tribunal de Contas da União será o órgão responsável para regulamentar e calcular
esses coeficientes. Tá bem? Fiquei na frente aqui, mas deu para entender, né? Então, depois, esse assunto, esse fundo que veio agora com o artigo 159, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, é uma coisa nova, e depois vai ser mais aprofundado com legislação e etc. Por hora, você sabendo o 159, o 159A, já dá uma boa adiantada aí em relação à emenda 132 de 23. Era isso. Até a próxima revisãozinha.